Bom dia, oitavo ano, sexta-feira, 26 de junho de 2020, quase acabando o mês de junho. E a aula passada a gente fez o comentário de dois textos, né? Um era sobre a melhora do IDH no Brasil em 2014 e o outro era o lixão.com da África, fazendo uma relação entre a África e o Vale do Silício na Califórnia, né? Uns produzem tecnologia e os outros recebem o lixo obsoleto tecnológico desses países ricos. E falando no texto 2 da melhora do IDH no Brasil, né? Relacionando essa melhora com as políticas públicas implementadas para a população brasileira, referente a questão da saúde, moradia, e como isso melhora a vida dos brasileiros, né? E como isso é importante, né, para a melhoria do IDH, do índice de IDH. Na página 25, a gente tem um título de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Esse título está muito ligado à questão pós-Segunda Guerra Mundial, né? A década de 1940, né? A Segunda Guerra Mundial acaba em 1945, e nesse período aconteceram coisas muito importantes. O processo de descolonização dos países do continente africano, descolonização também de alguns países asiáticos que ainda eram colônias europeias, o término da Segunda Guerra Mundial, que deixa algumas nações mais fortalecidas e outras esfaceladas, né, o término de uma guerra. E essa diferenciação entre desenvolvidos e subdesenvolvidos se dá principalmente pelo poder econômico que cada nação tem. Além do poder econômico, né, as questões sociais resolvidas ou não. As nações com questões sociais resolvidas, e o que são essas questões sociais? Saúde, educação, moradia, expectativa de vida, emprego, distribuição de renda, são as nações, né, que estão fortalecidas economicamente. Logo, são nações desenvolvidas. Os países subdesenvolvidos são aqueles que vivem questões sociais ainda não resolvidas. A mesma coisa, saúde, educação, moradia, transporte, violência, analfabetismo, né? E são nações também que têm o quê? Uma dependência econômica em relação a outras. Essa dependência econômica se dá, por exemplo, na questão da produção de produtos industrializados. Então, se uma nação não tem indústria, ela depende de outra para ter esses produtos. Os dois termos passaram a ser usados para designar os países com grandes diferenças econômicas. As antigas metrópoles, graças à grande acumulação de capitais gerados a partir da exploração das suas colônias, industrializaram-se e passaram a produzir tecnologia, sendo chamadas de países desenvolvidos. As antigas colônias, produtoras de matérias-primas e produtos agrícolas, dependentes economicamente e com graves problemas sociais e turbulências políticas, passaram a ser chamadas de países subdesenvolvidos. Essa relação de colônia e metrópole se tornou país desenvolvido e colônia se tornou país subdesenvolvido, tem a ver com toda a história, né, com toda a questão de exploração que ocorreu. Porém, a gente vai ver que o tipo de colonização que foi implementado, né, os Estados Unidos foram colônia da Inglaterra,
nem por isso são nações, é uma nação subdesenvolvida, né? Então a gente tem que perceber o tipo de colonização que foi implementado naquela colônia. Uma colonização de exploração, onde o colonizador não adotou aquele lugar como sua pátria, não trouxe para lá técnicas agrícolas importantes, não trouxe ali, né, não distribuiu o lucro, não criou emprego. Essa nação vai ser uma nação, com toda certeza, uma nação explorada, uma colônia explorada, né, e fadada, com toda certeza, a ser um país subdesenvolvido. Diferentemente nos Estados Unidos, quando os ingleses chegaram ali, eles adotaram aquele lugar como pátria deles. Eles trouxeram na sua principal bagagem, aqui a cabeça, técnicas agrícolas avançadas, eles criaram empregos, né? O lucro que eles tinham com a exploração que eles fizeram das riquezas, né? Eles não que dividiram, mas distribuíram parte. Então, o que aconteceu? Os Estados Unidos, né, hoje é a principal nação do mundo, não só por isso, não só porque teve uma colonização de povoamento, né, tem outras questões que fizeram os Estados Unidos se tornarem a principal nação econômica do mundo, mas essa herança colonial de povoamento também facilitou a possibilidade do país ser considerado um país desenvolvido, ok? Por essa divisão dualista do mundo, países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, propõe-se uma visão muito generalizada, deixando-se de considerar a extrema heterogeneidade dos países que se encontram agrupados em cada um dos blocos. Países da África, da América Latina e da Ásia, agrupados e classificados como subdesenvolvidos, são extremamente diferentes uns dos outros, seja por suas condições naturais e possibilidades produtivas, seja por suas características históricas e culturais, assim como os países da América Anglo-Saxônica e Europa, considerados desenvolvidos, também apresentam diferenças entre si. Vamos ler com atenção o texto a seguir. Estou na página 25, tá, pessoal? A definição de subdesenvolvimento, fenômeno global, situação complexa, só pode ser apreendida tomando-se em consideração não somente um único critério, nem um único fator, por mais significativo que seja, como a fome, mas uma combinação de fatores maiores. Eu já tinha dito para vocês, né? Os Estados Unidos não são desenvolvidos apenas porque tiveram uma colonização de povoamento. E nós brasileiros, não somos considerados um país subdesenvolvido, não só porque tivemos uma colonização de exploração. Existem inúmeros fatores que nos colocam na condição de subdesenvolvido, como existem inúmeros fatores que colocam os Estados Unidos como uma nação desenvolvida, não só o fator colonização, ok? Mas uma combinação de fatores maiores. Se, como parece, o subdesenvolvimento é um fenômeno primordialmente de escala planetária, esta combinação de fatores fundamentais deve-se encontrar no conjunto dos países subdesenvolvidos, sendo sua diversidade o produto de caracteres relativamente secundários. O autor do texto afirma que o subdesenvolvimento não pode ser caracterizado por somente um fator, como a fome. Escreva quais outros fatores você julga relevantes para caracterizar esse grupo de países. Vou parar o vídeo, a gente continua no outro, a gente vai escrever juntos, ok? Espera aí.